Bem-vindos ao nosso Pode Mais ou Menos Voz Ativa. Pode mais ou menos tudo dentro do nosso quadro Voz Ativa, que eu trouxe aqui minha amiga Aline Romagnoli para apresentar junto comigo. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Lê. Está sendo uma honra a gente apresentar esses podcasts juntas e sempre trazendo informação e de qualidade, né? Exatamente. Além de a gente trazer todas as informações do direito do consumidor, porque a Aline também é advogada, diretora do Procon, vai sempre te informar e te orientar a sua melhor compra, o seu melhor consumismo, né, Aline? Porque tomar muito cuidado, Exato. e principalmente no mercado digital, que hoje está uma febre. Tá uma febre. E eu sou a Alessandra Tesa. Eu vou me descrever aqui para vocês, porque vocês sabem, o nosso podcast, eu tenho muita honra de participar desse podcast, é o único que tem o poder da inclusão. Então, ele tem a audiodescrição e a gente tem todas as legendas aqui para vocês, tá bom? Eu sou a Alessandra Tesa, tenho a pele branca, sou loira, meus cabelos são bem compridos. Eu estou hoje vestida com um blazer preto, tenho um douradinho aqui, um detalhe. Estou com uma camisa branca embaixo, uma calça preta. Hoje o dia está frio, mês de junho, mês de Copa. Não vim com nada verde e amarelo e hoje, né? Hoje é dia de jogo também, quando a gente está gravando aqui. E tem a nossa querida Aline agora que vai se apresentar também. Eu sou branquinha também, bem clarinha, olho azul, cabelo loiro, um pouco mais curto que o teu, mais no ombro, mais loiro. Amo frio, então tô bem quentinha com frio. Eu tô de malha cinza, tô com blazer nude, meio xadrez, calça preta, bota e tô de óculos azul marinho. Muito bem, Aline. E temos um convidado super especial. Quem é que não gosta de falar sobre hipnose, sobre esse tema tão que ao mesmo tempo traz uma curiosidade e ao mesmo tempo também traz uma eficiência no nosso autocuidado, né? Então a gente tem aqui o Claudinei Luiz. Muito bem-vindo. Que honra ter você dedicado esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, Alessandra, Aline. Nós somos assim, já figurinha meio carimbada, né? E por falar em branco, eu acho que eu ganho aqui o prêmio, né? Sou o mais branco de todos, cabelo branco, barba branca, estou vestindo com uma suéter azul, e dentro desse patamar aqui, eu falo para todas as crianças que me confundem com Papai Noel, eu falo, eu sou amigo dele, não sou ele. É um prazer muito grande estar aqui presente. Prazer é nosso você ter aceitado esse convite, né? Sim. E o Claudinei Luiz, engenheiro químico, olha só o currículo, vou falar aqui. Engenheiro químico, psicanalista, hipnoterapeuta e também neurolinguista. Ele possui MBA em marketing pela FGV, consultor na área de desenvolvimento pessoal e empresarial. Ele ministra cursos de treinamento e motivação há mais de 20 anos em todo o Brasil. Além, claro, que todas vocês conhecem, ele é diretor da Merck News. E também ele tem 2 obras aqui publicadas, são 2 livros. Aqui, parabéns. Retrospectiva de um empresário e vivendo melhor. Dito, redito e pouco aprendido. Estão aqui as obras, mas eu só queria dar um spoilerzinho antes da gente entrar. Parece que tem uma novidade aí na Merck News esses dias, alguma coisa vindo aí? Realmente o que está passando, Aline, a Merck News é uma revista voltada à qualidade de vida. Nós somos uma edição mensal escrita e temos o nosso portal. Só que hoje a mídia digital ela toma muito espaço. Sim. E nós estávamos perdendo um pouco de terreno porque quanto a notícias, nossas notícias chegavam muito atrasadas. Então nós resolvemos implementar a nossa mídia social e também a partir de agora nosso Instagram vai diariamente publicar as primeiras notícias, os fatos mais importantes que estejam relacionados à qualidade de vida. Que legal. Não vamos fazer politicagem, não vamos fazer nenhuma mídia marrão, vamos apenas mostrar aquilo que acontece no ABC voltado à qualidade de vida. Então, que bacana. essa é a novidade e você, nosso
nosso internauta, né, nosso telespectador ou a pessoa que nos acompanha poderá acompanhar a revista Merck News através do nosso portal, mercknews.com.br. Lá, você clicando em revista virtual, existem os últimos exemplares dos últimos 10 anos. Ou seja, Olha. 10 anos atrás você pode clicar lá e você visualiza, você folheia a Bacana. revista, Sim. tá? E, a parte disso, no nosso Instagram, @MerckNewsABC, diariamente você vai acompanhar as principais notícias da nossa região também. Bacana, hein? E fale mais um pouquinho sobre o que levou esse legado todo que também você publicou, as 2 obras, e essa parte que você tem da hipnose, né? Como que nasceu isso? Olha, a história é longa. A história é longa. A minha formação primeira, eu sou técnico químico, aí fui fazer faculdade de engenharia química. Para poder fazer a faculdade, eu precisava ganhar algum dinheiro para pagar e dava aula à noite. E para poder dar aula, eu tive que fazer licenciatura também. Então, minha formação basicamente extremamente técnica. Técnico químico, engenheiro químico e licenciado em química. Eu fui professor de química durante química, física e matemática durante quase 15 anos. Aí, a minha ideia era continuar como nessa linha, mas as coisas da nossa vida não são como nós queremos. As coisas têm, nós chamamos na química de catalisador. Tem catalisadores externos que faz com que a gente mude nosso rumo. E um deles foi que, logo que eu me formei engenheiro, eu recebi alguns convites para ir para a indústria. E eu fui fazer a experiência. Primeiro ano foi um desastre, tive assim uma experiência muito desagradável. Eu falei, puxa vida, estudei durante tantos anos para fazer esse tipo de trabalho, não vou entrar em detalhes aqui, mas me decepcionei muito. E nesse ínterim, eu estava com um casamento marcado, apartamento comprado, tudo mais, e eu pedi demissão da empresa. Corajoso. Isso foi num dia 22 de outubro de 1994. No dia 11 de novembro de 1994, eu comecei a trabalhar numa empresa alemã que estava recrutando um engenheiro químico que falasse alemão. Eu não falava sequer uma palavra de alemão, continuo não falando, falo alguma coisa. Mas, devido à minha experiência na Firestone, aquilo tinha me motivado, um tema muito importante, a estudar inglês. Então, com 15 anos, eu comecei a estudar inglês. Então, eu já tinha um inglês mais ou menos razoável. E o alemão que me entrevistou achou que eu podia exercer a função falando inglês. E ali eu fui para essa empresa alemã, trabalhando como engenheiro químico, numa área que dentro da faculdade, que era o processo de operações unitárias, eu detestava. E eu falei para o meu professor na época, eu falei, eu nunca vou trabalhar nessa área dentro da engenharia. E foi exatamente ali que eu fui jogado e fui para a Alemanha para fazer toda uma formação, um treinamento dentro de processos químicos. E a minha missão era implantar esses processos com uma tecnologia em vidros especiais, na empresa química e principalmente na empresa farmacêutica e química leve. E fui responsável pelo mercado latino-americano, cuidando do Chile até o México. Implantei mercado, dando palestras, treinamentos, implantando. Ou seja, fiz uma especialização dentro da área de marketing industrial. E dentro dessa área de marketing industrial, eu fui depois levado para uma empresa americana para fazer o mesmo trabalho, só que com produtos diferentes, com ligas metálicas. Mas isso tudo me levou, indo na sua resposta, o marketing é comunicação. E eu viajava sozinho. E quando você viaja sozinho, você nunca fica sozinho.
As pessoas, quando viajam acompanhadas, ficam sozinhas. Agora, quando você Exatamente. viaja sozinho, você está sempre com alguma companhia. E é muito interessante que na Alemanha, principalmente, na Europa de uma forma geral, mas na Alemanha, você vai a um restaurante, você senta numa mesa, aquela mesa não é sua. Se o restaurante lota, eles vão colocando pessoas naquela mesa. E o alemão sentava, na época não tinha celular, alguns com um Tinha que livro. conversar, né? Mas eles não conversavam Alemão entre não eles, conversa, ficavam eles são todos mais ali, frios. ou lendo um jornal, ou lendo um livro, e eu sentado, eu ficava incomodado com aquilo. Então, como eu sempre fui um bom falante, A gente que é brasileiro, comunicativo, né? Já Aí- nasce como se aí comunicando. eu chegava, puxava a conversa. Aí eu comecei a descobrir muitas coisas que foi me direcionando ao comportamento humano, que eu acho que é muito importante. Olha que legal, eu adoro isso. Eu falei, puxa vida, por que eles estão quietos, mas comigo eles conversam de uma forma assim, muito aberta? E Confiante. aquilo foi me trazendo essas informações. Aí eu descobri que eles não conversavam um com o outro por educação. Tá? Por exemplo, na Alemanha, você não vai na casa de uma pessoa se você não marca com ela e liga. Para o meu chefe, o alemão que me contratou, a coisa mais gostosa que tinha para ele é ir na minha casa sem avisar. Ele chegava, vem aqui. Então, Ele mesmo se assustava, né, com a atitude Você dele. vê como o costume é tudo, né? então, eu comecei a gostar da cultura. E isso me levou a viajar muito dos outros países da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais. E eu fui me especializando na área de marketing. E dentro dessa área de marketing, eu tinha meu escritório na Avenida Paulista. E na Avenida Paulista, nós estávamos, naquela época aqui, planos, na época do Collor. Então, estava tudo quebrando praticamente as coisas. Todo mundo triste, desmotivado, inseguro. Exato. E eu tinha que tomar uma posição. A empresa que eu trabalhava, uma empresa americana muito tradicional, eu falei, puxa vida, eu investia milhares de dólares aqui e eu tinha uma responsabilidade. Eu falei, eu preciso fechar essa empresa, eu não posso deixar a empresa continuar como CEO. Na época não existia esse termo CEO, tá? Presidente. Eu era diretor Presidente, da empresa. E eu lembro que eu tinha que ir para os Estados Unidos e ir lá falar que eles tinham que fechar a empresa. E eu estava com essas coisas na cabeça. Aí, um dia muito aborrecido, eu fazia, no final da sexta-feira, eu ia na Frei Caneca, tinha o Crown Plaza Hotel, e eu fazia sauna lá. E esperava 2 amigos, colegas seus aqui de Santo André, um que era o Nelson da Grangeira, lá da Candelabro, e o outro, o doutor Luiz Carlos Pantoja, já falecido, que eles iam para São Paulo, ele era advogado, seu colega, e aí ele fazia audiência, depois a gente se encontrava na sauna, e depois da sauna a gente ia para o restaurante, jantávamos e vínhamos embora. Isso era um padrão toda sexta-feira durante anos. Como eu chegava primeiro, eu estava do lado ali da sauna, numa dessas idas, eu estava num vapor, tinha um senhor ali, que era um vulto, e eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim, você é daqui de São Paulo? Eu falei assim, não, moro em Santo André, trabalho aqui e tal, tudo mais. E você? Ele falou, não, eu sou médico, moro nos Estados Unidos, estou vindo fazer um trabalho aqui. Aí eu peguei e falei assim, você é médico? Ele falou, sou. Você tem alguma receita quando o cara está com aquele negócio na lua? Ele falou, tenho sim. E ali nós saímos, ele falou, só que vamos sair daqui do vapor, saímos lá, tinha uma jacuzzi, entramos na jacuzzi. Ele falou, me fala o seu problema. Não precisa me contar não, só me fala, me dá uma nota de 1 a 10. Eu falei, 20, 30, é uma situação bem complicada, tal, tudo. Fecha os olhos. Pensa nisso, faz isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo, abre os olhos. E daí, que nota você dá? Continua alta, tal, tudo. Fecha os olhos. Bom, depois de uns 15 minutos, mais ou menos, aí eu abri os olhos e realmente eu me sentia legal. Tinha passado aquilo. Eu falei, legal, bacana. Aí ele pegou e falou assim, isso chama-se programação neurolinguística, eu estou trazendo essa tecnologia para o Brasil
e você é convidado para o meu curso que eu vou dar aqui nesse hotel no próximo final de semana. Olha isso, literalmente Tá caiu vendo? no seu colo. Tá. Você tá certa na hora certa, né? E esse cara chama-se Dr. Laí Ribeiro. Que legal. Um É ícone. pouco conhecido, né? É. Então, e aí foi onde que foi aquela metade do copo d'água. E Sim. virou. Aí eu comecei a fazer todos os cursos com ele, me levando a fazer, fui fazer a minha formação. Credibilizando até isso, né? Dentro. Exato. Passar é o que te transformou para fora também, para outras pessoas se transformarem, né? Exato, e aquilo foi me pegando. Eu gostei, eu fiz toda a formação com ele, eu fiquei com ele 8 anos, eu trouxe ele para Santo André umas 15 vezes e fiquei assim com uma imagem muito associada dele. E comecei a dar meus cursos também. Eu fui fazer minha formação, fui fazer cursos nos Estados Unidos com o Tony Robbins e tal. Mas eu fiz com o Tony Robbins. eu senti um vazio muito grande comigo, porque eu era engenheiro e eu fazia atendimento, as pessoas me consultavam, mas eu sentia assim uma certa, puxa vida, eu preciso de mais substância para entender um pouquinho mais a mente humana. E com isso tudo eu fui me levando com outra coisa que aconteceu com o Fábio Puentes, que era aquele uruguaio que fazia hipnose, e aquilo me despertou a hipnose como uma ferramenta fantástica. E tudo isso me levou a levar o quê? Fazer um curso de psicanálise, para entender a mente humana. Aí eu fiz toda a formação em psicanálise, fiz uma pós em psicanálise de uma forma geral, para poder entender um pouquinho. Mas não, trabalhei um pouco com psicanálise, mas me especializei em hipnoterapia. Fiz toda a formação, sou master, sou practitioner e master em hipnoterapia, onde a revista Merck News nasceu em função dessa minha linha terapêutica. Eu fui legal. jogado dentro da revista praticamente. Era um anuário que tinha aqui, um jornalzinho, e eu escrevia. Aliás, o título da minha coluna era Vivendo Melhor. Dando dicas, Sempre relacionado à Sempre motivação e Ah, qualidade de vida. dando dicas de como viver melhor e coisas desse tipo. E comecei a escrever. Eu escrevia. Aí eu fui convidado, eu tive um programa no Canal 45 durante 5 anos. Fiz na Cambras. Eu lembro da Cambras. Eu tinha um bate-papo de portão na Cambras. Entrava logo do Leopoldo Inglês, dando uma dica de como viver melhor. Então, durante todo esse período, eu montei muitos cursos, muitas palestras, dei palestras aí enormes, em todos os lugares, e isso foi me levando. E depois de 2 anos, eu fui jogado dentro da Merck News, foi quando transformamos o que era Abraçarinho, que era um jornal na época, e eu coloquei como qualidade de vida. E o nome Merck News, que tinha nascido em função de ser notícias de mercado, ele passou a ter um significado totalmente. Hoje ninguém traduz o nome. Se você for traduzir, Merck News é notícia de mercado. Sim. Mas não tem nada a ver com isso. Estamos fazendo agora um pouquinho com o Instagram. Muito bem. E falando sobre hipnose, todo esse trabalho de desenvolvimento que você tem, né? Com desenvolvimento pessoal, comportamento humano. É possível mudar padrões mentais que nos limitam? E como acontece esse processo? Na sua vida? Padrões mentais? Que Bom, limitam o comportamento humano. depende do que você chama de padrão mental. Porque nós todos temos um sistema de aprendizagem, tá? A gente, quando vê as informações, cada um de nós processa uma informação. Uns eliminam, outros generalizam, outros Vem da cultura distorcem. também da infância, né? Ou não? A infância é a base de tudo. Nós, do 0 aos 7 anos, é a hora que você faz todo o seu desenvolvimento, aquilo que você cria na sua cabeça. E ali nós passamos a estabelecer crenças. E a maioria das crenças são crenças limitantes. Por quê? Porque nós aqui do Ocidente, nós trabalhamos muito com o nosso cérebro esquerdo, diferente do Oriente, que trabalha mais o cérebro direito. E nós aprendemos a ver na vida aquilo que nós não queremos. Você já pensou?
você aprende a não querer ser doente. Eu não quero ser pobre. Eu não quero ser doente. Você vê de uma forma negativa. E isso, você dá o condicionamento para o seu cérebro que as coisas são difíceis, que você não consegue. Nossa, isso é Tá? bacana. Então, ao invés de eu falar, eu não quero ser pobre, se eu falar, eu sou rica. Isso é um padrão mental que eu tô sendo positiva Você tem comigo? que mudar. Mas só que, em vez de você falar eu sou rica, porque rica é muito também relativo. Eu sou espiritualmente Eu sou elevada. próspera. Sou próspera. Ou, por isso. exemplo, você vê um carro. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra, acho que foi tua, de neurolinguística, que eu lembro que o exemplo que eles deram foi muito bacana nisso. Às vezes a gente tem a intuição, ou tá acostumado a olhar, nossa, aquele carro é muito caro, eu não vou ter. Porque a neurolinguística nega isso, né? O não sei o quê. Não, eu terei um dia. Você tá dizendo a mesma coisa de outra forma. E o teu Exatamente. cérebro vai se programando para isso. Assimila. Porque o nosso mental, ele é milagroso. Então, aí está a palavra-chave das coisas, nosso mental. E a programação neurolinguística nada mais é do que você mudar o a programa que mental. você tem na sua forma. Eu Para acho isso muito existem legal técnicas, isso. né? Para isso existem técnicas. Existe todo um procedimento. Uma curiosidade minha. É ligado também à física quântica? Física quântica não tem bem uma ligação com a física quântica, vamos dizer. A física quântica hoje, se você trabalhar a teoria do caos, por exemplo, você vai... A física quântica hoje é a coisa mais moderna que existe, e ela está revolucionando de uma forma assim global linhas terapêuticas, inclusive. Por quê? O quanta, ou essa energia que nós falamos quando há uma mudança nos elétrons, não vou entrar aqui em termos técnicos, mas tudo que você faz, nós somos voltados à energia. Hoje a teoria quântica, ela justifica que, eu acredito muito, eu também. Né? Inclusive, uma coisa muito interessante, é quando a gente pensa em Deus, Sim. quando você pensa na Bíblia, que Deus fala que Ele está dentro de cada um de nós, Ele está realmente. Nós somos um pedaço quântico dessa energia toda. Nós todos, a somatória de nós é igual a Deus. Sabe? Essa é uma linha da teoria da física quântica. Então é muito importante, muito interessante. Agora, não tem diretamente a ver com a hipnose ou coisa desse tipo. Tá? A hipnose é um estado de concentração. Embora o nome hipnose venha de sono, mas não tem nada a ver com sono. Você, quando está hipnotizado, você está realmente em estado de concentração. Tá? E você, quando está hipnotizado, você ouve tudo, você sabe de tudo, você, sabe, não está ali achando que você está dormindo. E essa hipnose, ela também tem alguma ligação? Por exemplo, faço uma hipnose. Tem ligação com sonho, que nem você falou, não tem nada a ver com sonho, com sono. Mas tem alguma ligação quando a gente sonha à noite? É algo que veio, algum processo que a gente tem que passar, ou é realmente memória do cérebro? Não, isso é memória do cérebro, aí o sonho já entra dentro de uma outra linha, aí você tem algumas explicações que a gente entra com Freud, ou você entra também com Jung, onde que existe toda uma linha diferenciada para a explicação do sonho, tá? Dentro da hipnose propriamente dita, o sonho, o sono realmente é apenas Descanso? Não, apenas uma forma de expressar. Na verdade, você, quando está, você não sonha, você não nada. Você está dentro de um estado de concentração. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, será que eu entro em hipnose? Será que eu consigo ser hipnotizado? Excelente pergunta. Acho que é o que todo mundo quer saber. Então, a resposta é, todo mundo é hipnotizado. Todo mundo. Só que existe um erro muito grave. As pessoas acham que o hipnotizador é um mágico, ele é Deus, ele é um guru. Eu tenho uma palestra
que chama-se Desmistificando a Hipnose, que é exatamente, eu mostro tudo como que funciona na hipnose, sem ser guru. Aliás, a última coisa que eu gosto de ser na vida é guru. Meus pacientes, quando eu trabalho com a parte de atendimento, que hoje eu reduzi muito, mas eu cheguei a ter mais de 300 pacientes, que eu não chamo de paciente, chamo de consulente, eu limito a 5 a 10 sessões no máximo. Porque senão você entra... Tem gente que... Eu tenho paciente de anos atrás que querem ainda você manter aquele vínculo comigo. Eu falo, você pode vir me visitar como amigo, tal, não como terapeuta. Porque senão você passa a ser guru. E não tem nada a ver. Eu não faço nada, eu sou um técnico. Você se auto-hipnotiza. Isso é o primeiro ponto. Se você não quiser ser hipnotizado, você não é, de forma nenhuma. Agora, nós todos vivemos um estado de hipnose durante o tempo todo. Você levanta da sua cama, você pega o carro, você vai trabalhar, você chega no seu trabalho, você pensou em tudo, menos no trânsito para chegar lá. Aliás, o trânsito apenas que te atrapalha um pouco. É um momento que a gente fala desaceleração da mente, né? Exato. A gente liga uma música, por exemplo, Uma seria música. isso? Você fica aí você pega uma criança que está aí no videogame, você chama ele não dá mínima para você, ele está ali. Estado de concentração. Como se tivesse hipnotizado com aquele aparelho. Exato. Outro exemplo que é muito interessante, que é comum, quando você entra no elevador. Já viu quando você entra no elevador que tem gente? Ninguém sabe para onde olha, né? Então, todo mundo fica olhando para a botoneira. Isso! Fica olhando para a botoneira ali. Isso você está com um estado de transe. Você já assistiu um filme que você dormiu no filme e você chorou? Todos nós assistimos filmes aí. E o filme, o que é? É um diretor manipulando aquilo. A emoção. Então, e você entra no estado de transe. A gente está falando de foco, dessas coisas. Tem uma pergunta bem legal aqui que veio. Ansiedade, excesso de... Que é o que mais tem hoje em dia. Ansiedade, excesso de informação e redes sociais impactam nossa capacidade de manter o foco? Com certeza. Então, tá vendo? Com certeza. Aliás, esse cara aqui... Isso, exatamente. É o cúmulo da ansiedade, né? Esse cara aqui, como tudo na vida, eu acho o seguinte, a faca, ela passa manteiga no pão ou ela mata. Depende de quem utiliza. É aquilo que eu sempre falo pela visão do Procon. Isso aí é uma arma que dispara ou um cassino no teu bolso. Então, você pode ter o shopping aí, você pode ter uma arma que dispara informação positiva e negativa, e você pode ter um cassino online se você começar a entrar em aplicativos, em bets, em jogos. É que nem você falou, Claudinei. Aqui você tem algo muito positivo ou muito negativo. E a gente tem que dosar a nossa mente, porque nós, principalmente, que nascemos numa geração sem o celular, ele é importante, a rede social é importante, a gente tá conectado, precisa postar, mas a gente precisa saber se desligar. Porque isso tá mexendo com a mente de uma forma que o ser humano tá ficando louco se fica sem celular. Eu acho que faz parte do corpo humano, né? Além do que ele traz muitos problemas também pela parte de radiação que ele emite, você dormir com o celular do seu lado, você dormir principalmente com ele carregando à noite, isso é um crime, olha, uma técnica aí, uma aspas, uma coisa que eu faço há muito tempo pra mim. Eu deixo o meu celular no outro quarto, lá de escritório, tudo longe de mim, por 2 motivos. Primeiro, para eu não ficar perto. Segundo, meu sono é pesado, para quando toca eu levantar da cama, pegar ele. Eu não deixo o celular no quarto. Você vai ver como você dorme melhor. Dica do programa. Dica. Tá correto. E, então, isso daí. Então, nós temos que ter... Eu digo o seguinte, é muito importante... Meus pacientes sempre me procuram falando de problemas. Aliás, o maior problema que existe hoje é problema de relacionamento. Tá? A maioria das pessoas tem problema de convivência, de conviver, principalmente casais e tal e tudo mais. E
nós somos procurados como terapeuta como resolver esses problemas. E eu sempre procuro direcionar os meus consulentes dentro de uma linha que eu acho que é uma linha muito importante. Então, pessoas casadas, eu sou casado há 51 anos, mais 8 de namoro, são 59 anos. Aquela baixinha chata que traía é minha esposa. Parabéns. Tá? É um legado juntos. Então, as pessoas perguntam, mas como que vocês fazem para ter todo esse tempo de vida juntos? Então, a minha recomendação é eu tenho uma equação matemática para isso. Essa equação, quando colocada em prática, então, pessoas que estão no início de vida, que estão namorando, que estão casados, perguntam como que é. E a equação é simples, é P mais T menor do que R, onde que P é paixão, T é tesão, menor do que a razão. Então, quando você tiver essa somatória, você pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua vida a dois. Então, P mais T acaba no primeiro ano. A razão continua eternamente. É verdade, tem que ter muita maturidade, né? Muita maturidade. Então, essa linha é uma coisa muito importante. E outra coisa que é muito importante também, as pessoas trazem os problemas. E o problema, dentro daquela visão nossa de terapia, dentro da linha da PNL, da hipnose, o problema nada mais é o tamanho dele, é como você se retribui a ele, como você responde a ele. Então, esse problema pode ser desse tamanho. Porque todo mundo tem, né? É a forma como você... Como você aceita o problema. Exatamente. Às vezes um probleminha pode se tornar um problemão, e um problemão pode se tornar um probleminha, e a forma como você olha, como você reage, como você... Porque aqui tá tudo. Assim, isso aqui, o físico, o dinheiro compra. A gente sabe disso. Agora, aqui, eu sempre falo isso, a gente tem que cuidar do físico, só que se a gente não cuidar do mental, a gente vai ficar louco. E por isso que eu sempre falo que isso, Claudinei, que falou é tão importante, porque às vezes eu falo para as mulheres, falo assim, olha, às vezes o problema, você acha que o seu problema é tão grande, mas aí você senta com outra mulher, toma uma xícara de chá e fala do seu problema, aí você ouve o outro, o seu é pequeno. E você sai daquele café, daquele chá, renovado, porque você conversou e você trocou experiências e viu, nossa, não era do tamanho que eu achava, né? E até por uma simples conversa. A minha linha de atendimento, as pessoas que me procuram com problemas, principalmente durante a pandemia, o problema maior foi perca, luto, ansiedade, pânico, principalmente. Nós vivemos em pânico. As pessoas, claro, com toda razão, nós passamos a ter medo. E medo de uma forma, assim, justificável. E como tratar isso? Como você enfrentar um problema? Como você tratar um pânico? Normalmente, eu tratei muito pânico. Pessoas que vinham comigo que não conseguiam sair de casa, não conseguiam fazer nada. Casos, né? Tal. Só que o pânico é o seguinte, o pânico é o problema rapidinho, assim, que é o sistema da adrenalina que você libera no seu cérebro. Todo esse processo, não vou entrar aqui também nas explicações técnicas da coisa, mas é um processo que demora 3 a máximo 5 minutos. Toda essa adrenalina que você libera, que a pessoa levanta correndo, vai para o hospital achando que vai morrer. Ele chega no hospital, ele está bom. Então, a melhor receita, você que tem pânico, você que tem, de vez em quando, leva tem esse tipo de acontecimento, fica amigo. Fica amigo. Entenda, fala assim, puxa vida, eu sei que você vai demorar 3 a 5 minutos. Então, dá licença,
inspire e expire pelo dobro do tempo. Uma técnica simples, você simplesmente vai acomodando. Nunca brigue com o seu inimigo. Você tem que aceitar o que vem. Respira antes de responder, é isso aí. Quando você aceita, você passa a Exatamente. conviver e você passa a diminuir. É a forma como você responde ao problema, Exato. tá? Como você aceita esse problema. E essas são técnicas simples. A pessoa como... Que aprimoradas dia a dia e praticadas começam a se tornar hábito, né? Por exemplo, a pessoa está deprimida. Uma técnica simples da programação neurolinguística também. A pessoa está deprimida. Você já viu alguma pessoa deprimida, como que ela fica? Normalmente ela está cabisbaixa, olhando para baixo. E ali? Você nunca viu uma pessoa deprimida olhando para o céu, viu? Nunca. Não. Por quê? Quando você está olhando para o céu, o comando que você está dando para o cérebro é totalmente diferente daquilo que você está deprimido. Então, se você tiver deprê, quer dizer que você está chateado, vamos contar um pouquinho de estrela, fica olhando para cima. O teu cérebro não sabe quando você mente para ele. O teu cérebro Eu já ouvi falar saber... daquela técnica de colocar a caneta, então é verídico. Você fica Tá bem, sorrindo. tá bem. Eu, por Muda. exemplo, eu tenho uns artigos que eu coloco na revista, por exemplo, Dia da Mentira, eu falo, seja um mentiroso. Olhe no espelho e fale, eu me amo, eu me adoro, eu sou A feliz. vida é linda. Começa a tal, programar vida teu é linda. cérebro, né? Para isso. São os metaprogramas que você entra, que você coloca na sua mente, e a sua mente não sabe se aquilo é certo, é verdadeiro ou não. E ela te direciona a fazer a coisa daquela forma. Hoje, a psicologia positiva, que é uma ferramenta muito forte atualmente, porque antigamente a gente Forte e falava... necessária, né? Nossa a gente saúde falava mental. antigamente, pense positivo. Pensar positivo é melhor que negativo, sem sombra de dúvida. Sim. Só que hoje a neurociência explica que quando você pensa positivo, você forma um circuito neural na sua mente, circuito de neurônios, que ele sobrepõe sobre os pensamentos negativos. Então você passa realmente a ficar num estado de excelência, você passa a ter essa condição de positividade. Nossa, mas Claudinei, que bate-papo gostoso. Eu vou te convidar mais vezes para vir aqui. A porque gente fala só de saúde mental. Vamos porque só falar, tão porque a gente tem um necessário. tempo aí, né, Ale, meio limitado, meio curto pelo programa, mas assim, o teu papo, esse negócio de saúde mental, a gente abre importantíssimo. tantas entrelinhas, tem até aí disposições legais hoje que as empresas são obrigadas a Isso. aplicar, QNR1, etc e tal. Então, assim, vai assim, desmistificando, vai abrindo entrelinha, subtítulo, que nós vamos te convidar de novo. Eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem, vai ser um prazer. Eu acho que é muito importante. Eu adoro essa Muito parte, eu importante. adoro isso. Mas eu quero uma perguntinha para encerrar aqui, uma reflexão Vamos lá. pessoal. Qual foi o maior desafio da sua trajetória profissional? Para a gente conhecer um pouquinho. Eu vou precisar de um programa, uns 10 programas para falar. Mas tem um que é muito interessante. Realmente, esse foi um divisor de água para mim na minha carreira profissional. Eu recém-contratado nessa empresa alemã que eu falei, foi feito um congresso para a indústria farmacêutica. E tudo bem, me pediram para que eu ajudasse na organização e tal. Esse projeto era uma palestra em São Paulo e a outra no Rio, onde que viriam palestrantes do mundo inteiro, da França, da Itália, todos PhDs, falando sobre problemas na indústria farmacêutica. E a nossa empresa que estava patrocinando e organizando. E viria um alemão da nossa empresa, um PhD também, que falaria sobre água para injeção. Água para fazer injeção. Água não pode ser água qualquer. Ótimo, organizamos tudo certinho, tudo bonito.
E o primeiro congresso seria do Rio, lá no Hotel Sheraton, no Rio. Toda a indústria química farmacêutica, mais de 300, 400 pessoas, todos, o menor deles lá era engenheiro, doutores e tudo mais. E nós tínhamos 6 palestrantes. Tudo ótimo, beleza. Uma semana antes, eu estava no Guarujá, era um final de semana. O meu diretor aqui falou, engenheiro, ele me chamava de engenheiro, eu preciso do senhor aqui, dá para o senhor voltar? Eu estava tirando uns dias lá. Eu falei, tá bom. Aí, o que foi? O palestrante da Alemanha não vai poder vir, então nós gostaríamos que o senhor o representasse. Olha isso. Pronto. Eu estava com minha esposa na praia. Eu falei, bem, eu não tenho condições para fazer isso. Bom, acabou meu final de semana, acabou tudo subindo. Segunda-feira cheguei falando, mas o que é? Porque ele não vai poder vir. Não, mas não se preocupe, porque ele vai mandar todo o material para você. Eu falei, tá bom. Aí ele mandou todo o material em alemão. Falei, aí eu mandei fazer uma tradução. Era tão complexa a coisa que o cara que fez a tradução não conseguia traduzir. Traduziu, o negócio ficou totalmente... Eu falei, pô, eu não vou conseguir falar isso daqui. Como? E o detalhe, eu ia ser o último a falar. Bom, aquilo chegou, montei tudo que tinha, montei uma apostila. A única coisa que eu sabia era o equipamento que processava as águas para injeção, que era um bidestilador. Era o que eu trabalhava, aquilo lá eu sabia. Eu falei, bom, então deixa eu fazer uma coisa. Eu vou colocar uma apresentação falando sobre o equipamento. Então, resumindo as coisas, já tem muita passagem aí. Chegou o dia da apresentação, no Sheraton e tal. Aí veio o italiano, com tradução simultânea, veio o americano, e cada um falando da especialidade dele. E o auditório lá, 300, quase 500 pessoas. E no final, eu lembro que eu olhei para fora, estava começando a garoar, já no finalzinho de tarde. Eu olhei suspirando, só esperando chegar a hora que eu ia ver esse cara aqui. Aí me chamaram, me apresentaram, o meu currículo perto dos outros eu estava recém-formado. Aí eu cheguei, na hora que cheguei no púlpito, eu travei. Simplesmente travei. Bloqueou. Eu queria simplesmente sair correndo dali. Já estava no palco? Estava no palco, eu estava ali, eu estava sentado em cima do palco, estavam todos os palestrantes, todos falaram e eu fui o último, ali em cima do palco. Aí eu fui para o púlpito. Isso acontece muito, né? Aí fui para o púlpito e na hora que eu fui falar boa tarde, não saiu minha voz. Não saiu nada, eu travei. Na minha mente, eu queria sair correndo, mas a minha perna não obedecia. Eu queria jogar aquilo e sair correndo. E eu pensava, acabou minha carreira, acabou tudo que eu tenho. Eu travei, simplesmente. Travei. De repente, como se tivesse vindo uma luz lá de cima, lá de Deus, eu respirei, eu peguei a apostila que estava, eu levantei e fui lá. Pessoal, o que está escrito aqui, vocês já sabem. Lembra como se fosse hoje. O que está escrito aqui, vocês já sabem. Quem sou eu para ensiná-los? Agora, eu pergunto para vocês, quantas empresas, isso eu sabia, quantas empresas aqui trabalham com água para injeção corretamente? Eu sabia que tinha 2. Resto do Brasil, abaixo, que eram alemães. Isso, Levante a mão. Quantos sabem daqui? Aí, 2 ou 3 levantou a mão. Muito bem. Então, esqueça o que está aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, o que eu dominava.
Eu fui lá e fiz uma Isso, apresentação, eu fui aplaudido de pé. Aí, Muito ó, bem. tá vendo? E Muito bem. repeti essa mesma apresentação em São Paulo, depois, na Olha outra que semana. legal. E a partir dali, eu virei palestrante. Eu dei palestras na América Latina inteira, em espanhol, em inglês, falando sobre corrosão, falando sobre equipamento e, mais recentemente, falando sobre qualidade de vida. Olha Ah. que bacana. Não, e qualidade de vida, né? E hoje mexendo com a mente, com tudo que a gente precisa, dá mais um programa aí, Ale, facinho, Tá, né? muito fácil. Muito obrigada. eu tenho uma palestra que é muito interessante, até propus a gente fazer, que eu já fiz 3 vezes na OAB, que é comunicação e técnicas para falar em público. Isso é primordial, o que mais as pessoas usando preconceitos da PNL. Então, a gente pode até pensar em algum encontro, evento aí dos nossos grupos de empreendedorismo. Sim, com essa Aqueles, comunicação. quando estiverem juntando os grupos, a Isso. gente leva o Claudinei para dar uma palestra. Perfeito, a gente vai te Pronto, convidar. De um Todos- assunto sai outro, que junta outro, que isso une é outro. conexão. Isso é conexão. Estou à disposição de vocês. E assim, quero te agradecer. Uma honra estar com um pouquinho desses ensinamentos, porque tem bastante coisa, eu tenho certeza que tem um conteúdo incrível aí, que a gente vai tirar isso aí para trazer aqui para todo mundo, né? Informar bastante pessoas. Eu acho que assim como te transformou, assim como você transforma tantas pessoas no dia a dia, a gente transformar Sim. nesse podcast Voz Ativa e da Voz. Vai ser um que prazer precisa e ser eu dado. só posso desejar para vocês que continuem fazendo esse trabalho, porque a comunicação é a melhor ferramenta que existe. Eu também acho. Nós aprendemos, antes de comer, nós aprendemos a nos comunicar. O bebê chora para poder comer. Ele começa a se comunicar. Então, comunicar é muito importante. E, infelizmente, as escolas hoje não passam isso. Nós temos muita gente de marketing, de comunicação, que não se comunicam. Então, é muito importante. E, como uma receita para você, meu amigo, que nos acompanha, eu só posso falar para você o seguinte: faça de cada dia da sua vida um grande dia. Depende apenas de você. Não deixe que nenhum idiota estrague o seu dia. Principalmente Perfeito, você. amei. Tá bom? Adotado. Não é? Muito bem. Então, vamos encerrar? Tem alguma pergunta do pessoal de casa também? Porque nós aproveitamos esse podcast de Voz Ativa para o Procon também, para ajudar você aí de casa a adquirir mais informações e se antecipar esses problemas que lá no dia a dia fazem, né, Aline, tanta Sim, no coisa. dia a dia fazem parte ali da gente. E é o que eu sempre falo, o Procon não está ali só para registrar reclamações. Ele está ali para dar orientações também. Procon de Santo André fica na Avenida José Cabaleiro 143, prédio do Semasa. Atendemos por telefone 33569200. Estou providenciando aí com a equipe da prefeitura um WhatsApp para atendimento só do Procon, mas ainda está em andamento, mas estamos providenciando. Bacana. Pelo site da prefeitura, na aba Cidadão, você registra a sua reclamação online, ou pelo e-mail santoandreprocon@gmail.com. Sigam o Instagram da prefeitura, Prefeitura de Santo André, que tem todas as informações de tudo que está acontecendo na cidade sempre. Sexta-feira, dia 26. 26. É que eu não sei, a gente tá gravando o programa agora, acho que já vai ter passado. Mas fica a dica, ou passou, ou spoiler para os próximos. A gente sempre faz o ônibus do Procon Móvel, que leva informação para as pessoas, para todo andreense. E entre 1001 coisas que a gente tem lá, tá tudo no Instagram da prefeitura, no Instagram do Procon, no meu pessoal, Aline Romagnoli com 2 L's, do Procon de Santo André, Prefeitura de Santo André. Sigam as redes sociais, que elas trazem a informação necessária. E a pergunta que veio aí pela mídia: o que o consumidor deve fazer ao perceber uma compra desconhecida no cartão ou um Pix indevido? É o que eu sempre falo. Primeira coisa, comunicar. Que a gente estava aqui falando de comunicação. Você tem uma compra desconhecida no teu cartão, ou um Pix indevido, ou foi vítima de um golpe, de uma fraude. Primeiro, engole a vergonha.
comunica o banco, abre a reclamação, vá no Procon, faça a sua reclamação, faça um boletim de ocorrência, porque senão vira papo de boteco. Você tem que comunicar a polícia para virar estatística, você tem que comunicar o Procon para virar um dado. Você tem que documentar, seja pelo aplicativo do banco, seja pelo e-mail do banco, seja... Tem gente que não gosta de fazer nada por internet, seja presencial, funciona também, ou seja pela linha de atendimento do banco, bloquear o cartão, pedir o reembolso pelo banco. E assim, se você foi uma vítima, se você já percebeu que um Pix indevido desse é o começo de um golpe ou que você não vai conseguir reaver, comunica a todos os órgãos, comece todas as reclamações e se infelizmente não conseguir êxito, uma ação judicial. Perfeito, Aline. É isso. E se você quer acompanhar mais informações, que a gente vai trazer também mais convidados, como a gente trouxe hoje, o Claudinei e Luiz, toda segunda-feira, às 20 horas, vai ter o Pod Mais ou Menos Tudo, Voz Ativa. E se você quer dar voz para algum assunto e quer vir aqui participar, entre em contato com a equipe aqui do Pod Mais ou Menos Tudo. Né, Aline? Isso mesmo, olha aí. E Muito logo a gente já obrigada. tá gravando outro. Exatamente. Que o que não falta é voz ativa aqui pra gente trazer, não é? Sim, É sempre sim. muito bacana. Obrigada e até a próxima. E logo teremos novos convidados, novos assuntos e novas informações do Procon para vocês.